Boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo e tenho 55 anos. Há 30 anos eu trabalho como motorista e hoje eu gostaria de compartilhar um relato muito intrigante que quase me custou o meu emprego. Era o ano de 1997 e eu trabalhava como motorista particular para uma família de classe alta. Na casa onde eu trabalhava havia muitas pessoas e muitos compromissos particulares e empresariais que aconteciam lá. Havia 2 motoristas à disposição, um durante o dia e eu que trabalhava no turno da noite. Na casa onde eu trabalhava havia um quarto disponível para o meu descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair. Às vezes, quando possível, eu até dormia um pouco, já que o motorista que ficava de prontidão durante o dia costumava sair mais com os jovens para levá-los às aulas ou ao shopping ou outras atividades assim. Ele também acompanhava a patroa em seus compromissos, como levá-la para a casa das amigas ou para o salão de beleza, coisas de mulheres mesmo. Já eu, que trabalhava no turno da noite, saía para levar o pessoal da casa para a festa. Mas a minha principal função era atender o meu patrão, o senhor Romualdo, que era um empresário. Muitas vezes ele tinha jantares de negócios e reuniões que se estendiam até a tarde da noite. Além disso, muitas vezes ele me pedia para levá-lo até a sua fazenda, que ficava a cerca de 200 quilômetros da cidade, e que era uma propriedade antiga da família dele. Essa mesma propriedade havia sido adquirida pelo avô do Sr. Romualdo. A fazenda era muito antiga, afastada de tudo, cercada por matas, árvores e algumas construções antigas. Eu achava o local muito assustador, especialmente porque as pessoas que moravam lá contavam que acontecimentos muito estranhos ocorriam com certa frequência. Eles relatavam avistamentos de um velho que caminhava à noite e desaparecia do nada. Também havia histórias de lobisomens e, para ser honesto, eu não gostava de ir para aquela fazenda porque o local tinha um ar sombrio e tenebroso. Talvez fosse pelo fato das construções serem todas muito antigas e por ter sido uma fazenda de escravos. Eu não sabia o certo, mas para mim era meio arrepiante ter que ir para lá. Um dia ocorreu um evento extraordinário que eu nunca esquecerei. Era uma quinta-feira e meu patrão me pediu para levá-lo até a fazenda. Saímos de casa por volta das 6:30 da tarde, sabendo que a viagem levaria em média 3 horas ou 3 horas e meia. Tivemos que percorrer um longo trecho da estrada de terra batida. Meu patrão, sempre formal, sentou-se no banco de trás com seu chapéu tradicional, lendo alguns documentos e jornais. Ele não era muito conversador e não falava muito comigo. Normalmente, quando eu o levava para a fazenda, dormíamos lá e só voltávamos no dia seguinte ou à tarde, o que me dava horas extras, o que era ótimo para mim. Chegamos à fazenda na quinta-feira, por volta das 9:30 da noite. Meu patrão pediu que os empregados retirassem as malas e levassem para dentro. Eu também peguei minhas coisas e as levei para o quarto da casa de hóspedes, que ficava ao lado da casa maior onde ficávamos quando éramos convidadas a passar a noite lá durante viagens. No dia seguinte, meu patrão me informou cedo que só iríamos voltar à noite, por volta das 7 horas da noite. Passei o dia inteiro na fazenda e até andei a cavalo, o que me deixou muito feliz. Quando chegou a tardinha, preparei as coisas para nossa volta. Meu patrão avisou que talvez atrasaríamos um pouco para sair porque estava esperando um amigo dele chegar com uma encomenda. Por volta das 7:30 da noite eu fui para o carro, pois tudo já estava pronto. Fiquei lá ouvindo música esperando o meu patrão, mas algo inexplicável aconteceu. O tempo passou e por volta das 8:15 comecei a ouvir passos vindo em minha direção. Olhei no espelho e vi um homem alto, forte e de terno vindo na minha direção. Pensei que fosse o meu patrão. Então o homem abriu a porta, entrou no carro e sentou-se no banco de trás. Ele não disse nada e eu disse: "Vamos, patrão, está tudo pronto." Ele não respondeu e eu liguei o carro e saímos, pegando a estrada. Achei muito estranho, pois ele não abriu a boca durante o caminho.
E além disso, percebi que ele inclinou a cabeça para baixo e seu chapéu cobria o rosto, mas pude sentir que ele me observava mesmo por baixo do chapéu. Por volta das 11h40 da noite, chegamos à casa do meu patrão e eu estacionei o carro no jardim como sempre fazia. Quando perguntei se ele precisava de mais algum serviço, fiquei surpreso ao perceber que não havia ninguém dentro do carro. Achei aquilo muito estranho, pensei que talvez ele tivesse saído rapidamente sem que eu visse. Guardei o carro e fui para o meu quarto pensando que alguém buscaria as bagagens depois. Porém, cerca de 30 minutos depois, a empregada da casa veio me chamar, informando que a patroa queria falar comigo. Então eu fui até a casa da patroa que ficava ao lado. Chegando lá, me deparei com a minha patroa extremamente irritada. Ela me questionou de forma ríspida sobre o motivo de eu ter deixado meu patrão, que era o esposo dela, sozinho na fazenda e ter saído sem avisar. Fiquei perplexo com aquilo que ouvia. Tentei explicar que meu patrão havia vindo comigo de carro até a cidade, mas fui interrompido pela minha patroa, que apontando o dedo na minha cara me acusou de mentir. Segundo ela, seu marido havia ligado naquele exato momento bastante irritado, pois precisava voltar naquela noite e eu havia saído sem levá-lo. Eu fiquei chocado com a situação e não consegui mais explicar o que havia acontecido. Em estado de choque, eu me senti fora do ar. Porém, eu sabia que havia trazido alguém muito parecido com meu patrão no carro da fazenda até a cidade. Minha patroa ordenou que eu retornasse à fazenda de madrugada para buscar o meu patrão e nesse momento ela decidiria se eu seria demitido ou não. Por volta das 5 horas da manhã, parti da casa da cidade em direção à fazenda. Chegando lá, encontrei o meu patrão com uma expressão furiosa, indignado com o que havia acontecido. Tive que contar tudo o que aconteceu, mas ele não acreditou e disse que talvez me demitisse. O capataz da fazenda interveio na conversa e tentou acalmar a situação, dizendo que coisas estranhas aconteciam naquela fazenda e que ele próprio já havia testemunhado situações inexplicáveis, como ver o meu patrão atravessando o gramado da casa à meia-noite. Meu patrão ficou atônito com as histórias e não disse mais nada, apenas pediu para retornarmos o mais rápido possível à cidade. Após retornarmos à cidade, meu patrão reconsiderou e decidiu não me demitir, pois acreditava que existissem fatos inexplicáveis neste mundo. No entanto, algo que ainda me assusta é que levei aquela entidade por mais de 3 horas no banco de trás do meu carro, completamente alheio ao que estava acontecendo. Essa coisa teve todas as oportunidades de me fazer mal, mas graças a Deus nada aconteceu. E realmente eu fiquei completamente abalado com tudo o que aconteceu naquela noite.